menstrual ou no período fértil, a gente tem a tendência de aumentar essa temperatura, beleza? Mas nada muito significativo, ninguém aumenta a temperatura para 38 graus não, tá? Você vai aumentar assim, normalmente sua temperatura é 36,5, 36,6, ela vai pro 37, é no máximo isso, é 0,3 graus só, não chega a aumentar demais não, tá bom? Temperaturas muito abaixo, porque você foi para um lugar muito frio, ou porque o seu corpo não está conseguindo produzir o próprio calor, essas temperaturas também são ruins. Quando está abaixo de 35, você já tem uma hipotermia. Então, aí a pessoa pode morrer porque ela tá fria demais, tá bem? Então, a variação vai de 35,5 a 37,8. Tem gente que fala assim, o menino tá com 37, tá com febre. Não, gente, 37 não é febre não, tá? 37 é o calor. Dependendo do jeito que tá, é o calor. Por que criança a gente fica de olho? Porque criança, ela tende a aumentar a temperatura muito rápido. Você olhou agora, ela tá com 37. Daqui meia hora, ela já tá com 37,5. Aí não. Se em meia hora ela aumentou meio grau, pode ter certeza que essa criança vai chegar nos 38, 38,5, 39 graus. Aí já é febre mesmo, tá? Termômetro, ele varia de fabricante, ele varia de forma. Hoje em dia nós temos 300 tipos de termômetro. O termômetro mais antigo é o termômetro que foi criado com a função de fazer o mercúrio, que está mais sólido, quando ele aquece, ele expande. Então, ele percorria um canal, né? É tipo um caninho. Então, por esse caninho, você avaliava a temperatura. Então, idealizado por Santório, né, entre os anos de 1561 e 1636, que foi a data de vida do caboclo, é considerado o ponto de partida da utilização de aparelhos simples que permitem obter dados de valor para complementação de exames clínicos. Então, hoje em dia, nós temos vários tipos de termômetro. O termômetro mais antigo, possivelmente todo mundo já viu esse termômetro, é esse aqui. Esse termômetro é um termômetro de mercúrio, certo? Ele não é mais indicado para ser utilizado em lugar nenhum, principalmente em ambiente domiciliar. Por quê? Porque o mercúrio é tóxico e quando você quebra isso aqui, dentro dessa válvulazinha aqui, ó, de metal, tem o mercúrio e ele espalha. E quem já foi criança na minha época sabe o tanto que é divertido. O mercúrio é um líquido, ele é um líquido metalizado, prata. Aí você pega ele fica um monte de bolinha. Aí você vai juntando ele, aí eles vão juntando e forma uma bolona. Aí você espalha de novo, fica um monte de bolinha. Ele não absorve, ele não some. É muito, muito interessante, mas não, por favor, gente, se o termômetro de mercúrio de vocês quebrarem, não mexe. Pega um pano, tira, joga no vaso da descarga, bem longe da pele de vocês. Ele é tóxico, tá? Todo mundo, quando era criança, fazia isso. Criança não tem noção, não, gente. Até porque na época também, os pais da gente não sabiam que isso era tóxico. Porra, Clarice, você quebrava o negócio de propósito? Morrer, você não ia não, mas possivelmente causar um câncer futuro, poderia. Mas tem que ser em grande quantidade, tá, gente? Não é assim que funciona, não. Criança raiz, As crianças hoje usam esse aqui, ó. Aí, hoje em dia, nós temos esse daqui, que é o digital mais comum, né? Que você tem que encostar na pele da pessoa, esse daqui. E nós temos esses dois. Esse daqui você encosta na fronte da pessoa. E já o de baixo, ele é de infravermelho. Você só aponta para a pessoa e ele te dá a temperatura, tá? Lembrando que todos os digitais, se a pilha estiver fraca, dá temperatura loucaça. Eu tava em Brasília um tempo atrás aí, e eu fui no estabelecimento comercial, né? E eu fui entrar no estabelecimento comercial com a morrer de rir. Aí eles vieram com isso aqui, sabe? Sabe quanto que deu minha temperatura? 31.
31 graus. Eu falei, moço, já chama o pessoal da funerária, porque possivelmente eu morri. Ele riu até. Gente, como é que eu tava com a temperatura de 31 graus? Num calor danado, eu com a temperatura de 31. Eu tinha morrido, gente. Eu tinha morrido e não tava sabendo. Entendeu? Então, tem que trocar a pilha frequentemente. Ainda mais agora que esse povo fica usando o tempo inteiro esse equipamento, né? Ele vai gastando rapidamente a bateria. Eu era terrível. Minha mãe só fazia sossegar. A minha mãe só fazia sossegar quando falava que eu ia morrer fazendo algo. KKKK. Eu não falava, não. Ela não fala tipo, para com isso, senão vai machucar. Ela dizia que tu ia morrer. É porque ela já sabia a filha que ela tem, né? Se ela falasse que você só ia se machucar, você ia continuar fazendo. Então ela tá certinha. Tem que assustar mesmo. Ô, menina danada. Então, esses são os termômetros, tá, gente? Termômetros clínicos. Tem outros tipos de termômetro. Tem termômetro de cozinha, termômetro industrial. Esse é o termômetro clínico que a gente precisa. Então, eu vou aconselhar vocês, se vocês forem comprar no futuro para a clínica de vocês, eu aconselho só esse daqui já é o suficiente, tá? Esses daqui são mais caros. Então, aqui era como ele era, ó. O mercúrio aquecia, ele subia. Aí, ele parava na temperatura do indivíduo. Controle de temperatura corporal. O calor produzido no interior do organismo chega à superfície corporal por meio dos vasos sanguíneos. A temperatura é quase que total, controlada por um centro termorregulador que a gente chama de hipotálamo. Locais de verificação da temperatura. Nós temos a axila, boca e reto. Lembrando que só utiliza a axila, tá, gente? Se vocês estiverem com aquele termômetro aqui, ó. Se vocês estiverem com esse termômetro, é só axila, pelo amor de Deus. Boca e reto, não, tá? Boca e reto a gente só utiliza em ambiente hospitalar. Temperatura oral, na boca. É muito simples, é só você botar na boca. Não tem muito o que mudar lá. De preferência, você carregue aqui embaixo da língua, que é mais rápido. Temperatura retal, a gente coloca o termômetro dentro do reto. Essa é muito utilizado em animais e crianças. O que você vai precisar, e a axila, você posiciona embaixo da axila. Vai precisar sempre de termômetro, algodão e álcool. Todos esses equipamentos, como o estetoscópio, o esfigmo ou o termômetro, você vai ter que fazer a asepsia deles. Tem que passar algodão com álcool neles para poder desinfectar de uma cliente para outra. Como verificar a temperatura, vai lavar a mão, orientar o paciente quanto ao procedimento, reunir o material, levar para a unidade onde ele está, deixar o paciente deitado ou encostado, certo? Limpar o termômetro com algodão com álcool ou lavar, sempre com algodão com álcool, não adianta só lavar não. Você vai enxugar a axila, se ela estiver muito suada, certo? E aí depois você coloca o termômetro, se for de mercúrio. E aí você tem que esperar de 5 a 8 minutos. Se o termômetro for digital, ele apita, certo? Se for aquele digital, ele apita. Então, aí você não precisa esperar o tempo, ele mesmo te dá o tempo, tá? Então, se o termômetro ele for de mercúrio, de 5 a 7 minutos, alguns pedem até 8, depende do fabricante. Depois disso, você vai tirar, verificar a escala, anotar e vai realizar a nova asepsia daquele material. Lava a sua mão e anota. Os valores normais equivalem a axila 35,5 a 37, bucal 36 a 37,4 e retal de 36 a 37,5, tá? Se a temperatura estiver acima desses valores limites, é hipertermia. Se estiver abaixo do valor limite, hipotermia. Vamos para a respiração. Eu acho a respiração o mais fácil, porém, as pessoas contam de forma errada. Vou conseguir explicar para vocês. A respiração, você só consegue verificar se a pessoa estiver falando, se ela não estiver falando, se ela estiver calada, quieta. Se ela estiver conversando, não dá, porque quando a gente está conversando, a gente controla a própria respiração.
E outra coisa, quando você vai verificar a frequência respiratória de uma pessoa, ela não pode estar percebendo que você está verificando a frequência respiratória dela, porque senão ela altera. É o único parâmetro que eu consigo controlar, porque eu posso simplesmente fazer assim, ó, e segurar a respiração. Aí como é que eu vou saber? Ou então respirar mais rápido, ou respirar mais devagar. Certo? Então, a frequência respiratória é o movimento de inspirar e expirar. É os dois juntos, você conta um. Então, inspirou, expirou, 1. Inspirou, expirou, 2. Então, não é inspirou 1, expirou 2, certo? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai durante 1 minuto. Obviamente que se eu virar para a pessoa, né, e falar assim, eu vou estar verificando sua frequência respiratória. A pessoa fica ansiosa, ela começa a respirar mais rápido. Onde eu verifico? Eu posso olhar tanto o movimento do tórax quanto o movimento do abdômen. Normalmente, as mulheres tendem a não respirar pelo abdômen. Por quê? Porque a gente não quer ver a barriga da gente estendendo lá na frente. A gente quer manter a barriga para trás. Então, a gente normalmente respira puxando o tórax, certo? Os homens e as crianças, elas costumam respiração pelo abdômen. A gente chama de respiração diafragmática, certo? Então, a respiração é a troca de gases dos pulmões com o meio externo, exterior, que tem como objetivo a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. A frequência de crianças varia de 30 a 40 movimentos respiratórios por minuto, então, inspiração e expiração, 1. Então, ela faz esse movimento de 30 a 40 vezes por minuto, certo? Já os adultos é de 14 a 20, certo? Lembrando que a pessoa não pode ter corrido, a pessoa não pode estar ansiosa, a pessoa não pode estar tomando medicação que acelera isso, porque senão vai dar alterado mesmo, tá? Então, normalmente é 14 a 20 em repouso. Dormindo é menos, tá? Dormindo a pessoa vai de 12 a 18, por aí, tá? Dormindo a gente respira mais devagar. Eu vou precisar de um relógio e papel e caneta para anotar, porque não tem muita coisa. Preciso lavar a mão, orientar o paciente quanto ao exame, mas não posso deixar o paciente perceber que eu estou verificando a frequência respiratória. Sabe o que a gente faz? A gente da enfermagem, a gente é malandro. Sabe a hora que eu tô verificando o pulso? Eu verifico o pulso lá 1 minuto, certo? Fiquei 1 minuto lá segurando, contei a pulsação. Depois que eu terminei a pulsação, eu mantenho ali, boto aqui assim, ó, mantenho ali e fico olhando os batimentos, ou a frequência respiratória. E ele tá achando que eu tô olhando a frequência cardíaca, certo? E aí ele não altera, ele não tenta me enganar, não me ludibria. Alguma dúvida na frequência respiratória ou na temperatura? Não. Falei que a frequência respiratória é mais fácil. Por fim, não menos importante, eu tenho a glicemia capilar. Capilar, gente, não vem de cabelo, tá? Apesar de ser parecido. Capilar são as estruturas que misturam veias e artérias. É onde a artéria deixa de ser artéria e se torna veia, certo? Tem no corpo todo. E é lá que é feita a outra troca gasosa. Nós temos 2 trocas gasosas. Nós temos as trocas gasosas pulmonares nos alvéolos, que a gente chama de difusão alveolar, e a que acontece na corrente sanguínea, que a gente chama de hematose, beleza? Que acontece no corpo todo por meio dos capilares. Lá nesses capilares, normalmente eles ficam nos tecidos mais externos, né? Então, aqui na pontinha do seu dedo, quando você fura, sai sangue. Esse sangue é dos capilares e é nesse sangue que eu vou verificar a quantidade de glicose que tem ali dentro. Então, é por 1 decímetro cúbico pequenininho, uma gotinha de sangue, eu tenho que ter uma quantidade X de glicose.
Se eu tiver menos do que aquilo ou mais do que o normal, eu vou ter hipoglicemia ou eu vou ter hiperglicemia. Só que este é um teste rápido. Isso não dá para ser diagnosticado se a pessoa tem ou não diabetes, tá certo? Isso é só para saber se naquele momento a glicose da pessoa tá muito alta ou muito baixa. Por exemplo, se eu acabei de comer, a minha glicose vai estar alta e eu não sou diabética, tá certo? Mas por que eu preciso saber isso para fazer procedimento estético? Vamos supor que eu já seja diabética. Porque eu sou diabética, eu não posso fazer procedimento estético nenhum? Não, você pode fazer. Mas na hora do procedimento, você verifica a glicemia da pessoa. Se ela tiver acima de 180, não pode fazer procedimento. Ou, se ela tiver abaixo de 70, também não pode fazer procedimento. Mas os parâmetros normais, eles variam de 70 a 100, que é considerado uma glicemia normal. Essa glicemia de 60 a 100 é para aquelas pessoas que estão em jejum de no mínimo 8 horas. Ou seja, se a pessoa tinha acabado de comer e ela tiver a glicemia de 120, 130, não é diabetes, tá, gente? Só porque ela comeu. Então, a gente tem que saber avaliar isso. Se a glicemia tiver acima de 180, aí eu não posso fazer o procedimento, porque dependendo do que eu fizer, pode não conseguir fazer o processo cicatrizatório, porque aquela pessoa já é diabética. Agora, se ela é uma pessoa diabética, mas tem a glicemia controlada, porque ela toma medicação coerentemente, ela faz dieta, tudo certinho, não tem por que eu não fazer o procedimento. Se a glicemia naquele momento ela tá baixa, não tem problema, você pode fazer, mesmo a pessoa sendo diabética. Para fazer o procedimento da verificação da glicemia capilar, eu vou precisar de um aparelho. O nome dele é glicosímetro. Ele é um aparelho também que se compra em farmácia, certo? E fita reagente para usar nesse glicosímetro e lanceta. A lanceta, pode comprar a lanceta mesmo ou você pode usar uma agulha 13 por 0,45, a gente chama 13 por 4,5. A agulha 13 por 4,5 é aquela de insulina, de hipoalergênica, pequenininha assim, ó. Você precisa de algodão com álcool para você passar no dedo para fazer a antisepsia. Você precisa de luva, porque você pode ter contato com sangue, e máscara, porque você pode, por exemplo, espirrar na hora do procedimento e se a pessoa tiver com o dedo furado, você pode contaminar o dedo dela, tá? Então, por isso que usa máscara também. Que a maioria das pessoas não usa não, mas a gente sabe que precisa, tá? Esse procedimento eu também mandei um vídeo para vocês, porque ele é... Acho que todo mundo aí já fez alguma vez na vida, né? Esse testezinho rápido da glicemia. Ele é bem legal e não é algo que causa danos não, tá, gente? Então, aqui tá o glicosímetro, certo? E essa aqui é a fitinha dele. Cada aparelho tem o seu tipo de fita específico. Não dá para utilizar fitas diversas em qualquer aparelho. Cada modelo tem o seu tipinho de fita, tá? Aí, tá vendo essa parte verdinha aqui? Eu vou por cima assim, ó, e coloco a gotinha de sangue. Esse daqui, eu boto a gotinha de sangue dentro desse buraquinho aqui, ó. Então, cada um tem um jeito. Isso aí vocês vão ter que ver o manual do glicosímetro que vocês comprarem para ter na clínica de vocês, tá certo? Lembrando que se a bateria também tiver ruim, vai dar resultados surreais, tipo 800 de glicose, né? Ou 12 de glicose. Um dia o cara olhou o meu, deu 12. E eu estava conversando. Uma pessoa com 12 de glicose, nem viva ela tá. Gente, glicoses abaixo de 40, a pessoa não consegue nem mexer os braços, certo? De fraqueza. Não dá para sobreviver, beleza? A glicemia ideal, ela vai de 70 a 100. Se ela estiver muito abaixo disso, a pessoa não consegue ficar em pé. Já quando ela está acima disso, a pessoa não tem sintoma. Aí que tá o problema. A pessoa que tem a glicemia alta, você olha para ela, você não vê
Você não vê que ela tá com a glicemia alta, porque ela não causa nenhum sintoma. Já a hipoglicemia, você olha para a pessoa, você descobre que ela tá apagando, né? Ela tá literalmente apagando a chave geral, tá? Aqui são lancetas próprias para isso, certo? Elas têm assim. Essa daqui nem dói. Você nem sente direito. Essa daqui dói um pouquinho. Agora, isso aqui dói o mundo. Troço pra doer, credo, mas essa aqui é mais barata do que essas daqui, entendeu? Por isso que o povo compra dessa. Certo? Então, a técnica é medida por meio de uma pequena quantidade de sangue que é retirada da ponta do dedo e analisada pelo glicosímetro, que é o nome dado para o equipamento. De forma geral, a medida deve ser feita da seguinte forma: tem que lavar as mãos, secar, inserir a fita do reagente no aparelho de glicemia, espetar o dedo com a agulha do aparelho, encostar a fita do teste na gota de sangue até preencher todo o depósito daquela fita. Esperar alguns segundos até o valor da glicemia apareça no monitor do aparelho, certo? Então, nesse daqui, tá aqui, ó, 59. É uma glicemia baixa. A pessoa tá com hipoglicemia, isso aqui, tá? Mas não tem muito segredo, não. E acabou-se esse conteúdo, pelo menos. Vou só desligar a gravação, porque não tem por que eu ficar gravando as perguntas de vocês, tá?